E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Guilherme Chiang e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer qualquer fonte se tornar bivolt. Eu comecei a desenvolver esse circuito para poder colocar na minha fonte da impressora 3D que estou projetando. E a fonte que eu estou usando para poder alimentar todo o circuito da impressora é desse tipo. É uma fonte genérica, tipo industrial, se não me engano. E ela simplesmente dá a entrada de 220 ou 110 e 12 volts aqui na saída. E para ela poder trabalhar tanto no 110 ou 220, você precisa modificar essa chavinha que tem aqui do lado, que não tem como acessar com o dedo. E também ficar verificando a tensão da tomada para poder colocar a sua fonte não é algo que tem como fazer toda hora, se não tiver um multímetro ou aqueles plugs para poder verificar a tensão da tomada. Então esse projeto serve para isso, para poder detectar se a tomada é 110 ou 220 e chavear automaticamente a fonte. O projeto que estou usando não foi projetado por mim, ela foi projetada pelo WR Kits e lá eles explicam direitinho o que cada parte do componente faz dentro desse circuito. Eu vou estar deixando o link desse vídeo se vocês quiserem mais detalhes desse projeto. Eu fiz algumas alterações nesse projeto porque elas não estavam funcionando muito bem para mim, então eu troquei um resistor para poder funcionar melhor no meu circuito. Os componentes desse projeto são uma fonte de 220 volts para 12 volts, dois diodos, um diodo Zener de 12 volts e outro de 6.2 volts, um capacitor de 220 microfarad, outro de 100 nanofarad, resistores de um de 10K, 2K2, 1K5, 1K, 2 de 330 e também um regulador de tensão de 5 volts, um comparador, um SCR e um relé de 5 volts. Eu também estou usando alguns bornes para poder fazer a conexão mais fácil nesse circuito. E todos esses componentes estão sendo soldados em cima de uma placa ilhada, mas também pode ser feita em uma placa de circuito impresso, que fica com um acabamento muito melhor. Os componentes que eu estou usando nesse projeto foram fornecidos pela Globetech. A Globetech é uma loja de componentes eletrônicos de Mogi das Cruzes, que fornece desde componentes para montagem de placas pequenas até componentes industriais. Eles também possuem equipamentos para montagem de placas de circuito impresso e ferramentas para medição, além de possuírem diversos produtos a serem utilizados com Arduino. Vocês podem estar comprando os componentes deles no Mercado Livre ou na loja física. Todos os detalhes vão estar na descrição e também as redes sociais deles. Durante a execução desse projeto, eu comecei colocando ela direto na placa ilhada, o que não foi uma boa ideia porque sem querer eu acabei trocando o SCR e o regulador de tensão, o que acabou queimando o SCR e o comparador, e também tinha um resistor que não estava funcionando de forma correta, que é o resistor de 1K que eu troquei para 1K5 do projeto original. E como todos os componentes foram soldados, eu não tinha como testar individualmente cada um dos componentes. Então eu tive que dessoldar e colocar em uma protoboard e ir testando cada componente de forma individual. Nesse processo eu acabei quebrando algumas pernas dos componentes, então eu precisei fazer a troca deles. Então é bem importante vocês testarem com uma protoboard antes de colocarem no circuito para funcionar. Com todos os componentes testados, eu liguei ele na tomada para poder verificar se ele estava chaveando de forma correta.
funcionamento básico desse circuito é o seguinte: quando ligado no 220 volts, ele chaveia o relevo, e quando ligado a 110, ele não chaveia. Com todos os componentes funcionando, eu comecei a fazer o desenho das trilhas para poder colocar na placa ilhada. Mas como eu disse antes, vocês também podem estar colocando em uma placa de circuito impresso, o que torna ele um pouco mais durável e também mais profissional. Para instalar esse circuito na fonte, é necessário verificar como que a sua fonte funciona. A minha, por exemplo, é feita por chave, então eu só precisava saber em que posição que a chave precisaria estar para determinada tensão. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e de se inscrever no canal. Aqui do lado vai estar aparecendo mais alguns vídeos para vocês verem e é isso. Falou! Aqui do lado tá tendo uma construção, então tá o tempo todo tendo esse barulho de furadeira, máquina, essas coisas. Bom,